Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula, hoje de língua portuguesa, para as turmas do segundo ano e do Se Liga, tá? A alfabetização. Para tornar essa aula mais inclusiva, eu tenho aqui deste lado Gisela, que é intérprete de Libras, língua brasileira de sinais. Eu já agradeço a participação de Gisela. E no chat, não é, para verificar a participação de vocês, a professora Verônica. Bom dia, professora. Bom dia, professora Esté. Bom dia, crianças. Vamos para a aula da professora Esté de português, crianças. Vamos lá. Então, a nossa aula, a semana passada a gente trabalhou o bilhete, não foi? Mostrando cada conto, não é? Bilhete de diversos contos. E a nossa aula de hoje, a gente vai descobrir o primeiro conto dessa sequência, tá? E sempre que a gente faz uma aula, a gente deixa no final uma sugestão de leitura para vocês. Na aula de ontem, que foi a professora Verônica e a professora Iris, né, que deu a aula de ontem, a gente deixou uma sugestão de leitura, tá? Então, hoje a gente vai fazer a leitura aqui com vocês dessa sugestão. Então, é interessante que toda aula que você assistir, você acompanhe essa sugestão de leitura na árvore de livros, tá? E a gente faz essa leitura aí e vai ser bem interessante a aula, né? Porque você já vai estar sabendo de toda a história, de todo o conto, tá? Então, é uma sequência sobre contos. Olha como a menina está aí lendo, não é? Bem interessante, bem animada, não é? Como a professora Kátia, não é, falou na aula do primeiro ano, é uma higiene mental que a gente está fazendo, tá? Então, cada vez que a gente faz uma leitura, a gente viaja no nosso imaginário, então a gente faz uma higiene mental também. Vê que coisa boa, vê que legal, não é? A leitura também nos ajuda a melhorar a nossa autoestima, melhorar o modo de vida da gente, conhecer outras culturas, descobrir outras coisas, não é? A leitura tem uma infinidade de coisas que ela nos ajuda, inclusive fazer essa higiene mental, que a gente precisa tanto fazer para relaxar, não é? No nosso dia a dia e não ficar tão estressado. Então, a gente vai começar hoje com uma leitura, tá? Se organiza aí, separa todo o teu material, presta bem atenção nessa aula. Se você precisar anotar alguma coisa, anota, mas a princípio, foco na leitura, foco nas imagens para a gente descobrir as coisas aqui, tá? O nosso material é esse, já estamos no 4º volume do Aprender Sempre de Língua Portuguesa, tá? É juntinho, Língua Portuguesa e Matemática, então estamos no 4º volume. E o que vamos aprender? Já falei para vocês que a gente vai aprender sobre contos, né? Vamos conhecer um conto. E eu já começo com essa imagem aí. Vamos embarcar numa viagem e descobrir mais sobre os contos. Então, a primeira imagem que você observa aí é um porquinho. E o que é que ele está segurando? Um martelo, isso mesmo. Vamos verificar agora a segunda imagem. O porquinho também. E está segurando o quê? Uma pá, não é? E o terceiro porquinho, ele está fazendo o quê? Está com um galinho na boca, uma folhinha, tá? Uma palha aí na boca. Eu tenho certeza que você já sabe qual é o conto que a gente vai conhecer hoje, qual é a leitura que a gente vai fazer hoje. Já tenho certeza, porque, olha, tem 3 imagens. E as 3 imagens são de quê? De porquinhos. Então, tem 3 porquinhos. Agora, observando essas imagens aí, tem um que está com um martelo, o outro está com uma pá, não é? E o outro está, na verdade, é uma colher, que a gente chama colher de pedreiro, não é? E o outro está com uma palha na boca. Será que dá para imaginar? Os 3 porquinhos, cada um fez uma casa, não é? Cada um fez um tipo de casa. Qual será o tipo de casa que eles fizeram? Dá para imaginar só com a ferramenta que eles estão na mão? Com certeza, não é? O que está com o martelo, será que ele fez a casa dele de palha e precisou usar o martelo? Ou será que ele fez de tijolo e usou o martelo?
Eu acredito que ele fez a casa de madeira, tá? Então ele utilizou a madeira, tinha que ter um martelo para bater o prego, não foi isso? O outro está com uma colher na mão, a colher de pedreiro. Então foi a casa de quê? Lembram que tinha uma casa lá que quando o porquinho chegou, não conseguiu derrubar a casa, porque a casa era mais forte, ele usou cimento, não foi? Ele usou tijolo. E quando o lobo chegou para derrubar a casa, bufou, mas não conseguiu derrubar, não foi isso? E o outro está com a palha, já decretando aí que a casinha dele será de palha. Isso mesmo. Vamos conhecer agora o cenário onde aconteceu a história, não é? Numa floresta aí, olha, muito verde, não é? O caminho verde. E a gente tem aí as 3 casinhas, tá? Com os 3 porquinhos, cada um na sua casinha. Observe que o lobo está olhando os 3 porquinhos aí. Nesse cenário aí, você lembra de outra história onde tinha esses personagens ou tinha algum desses personagens? Lembra? A gente tem as 3 casas aí, a de tijolo, a de madeira e a de palha. A gente tem os 3 porquinhos e a gente tem a presença de um outro personagem, que é o lobo mau, não é? Que ele não só aparece nessa história dos 3 porquinhos, como ele aparece em várias outras histórias, em vários outros contos, não é isso? Vários contos eu tenho os 3 porquinhos. Você lembra de algum outro conto? Tem um que é bem conhecido, tá? Eu tenho certeza que você lembra. Então, qual será a história que eu vou contar agora? Eu falei, mostrei as imagens todinha. Qual será a história? Você já sabe que são a história, os 3 porquinhos, não é? E o lobo mau, tá? Então, quais são os elementos que aparecem na cena que a gente acabou de visualizar? A gente visualizou os 3 porquinhos, as casinhas, não foi? O local, né? Que tudo indica ser uma floresta. E o lobo mau, tá? Será que tem algum desses elementos que apareceu na história da Chapeuzinho Vermelho? Você já disse aí que o lobo, tá? Então, o lobo, ele não só aparece na história da Chapeuzinho Vermelho, dos 3 porquinhos, como ele aparece em outras histórias. Então, antes da gente começar a nossa história, que será na Árvore de Livros, tá? Os 3 porquinhos aí, de Thelma Guimarães, eu vou perguntar à professora Verônica como é que está a participação dos nossos estudantes. E aí, professora Verônica? Bombando, bombando, bombando. Aqui, Matheus disse que conhece a história dos 3 porquinhos, gosta muito. Né? Legal, que bom. E ele disse que já dramatizou. Que bom, A historinha que dos coisa 3 boa. porquinhos. Na escola a gente sempre faz algum tipo de dramatização com as histórias, né? E as crianças gostam muito de participar desse tipo, né, de atividade, de dramatizar o conto. É muito legal, tá? Então a gente vai conhecer essa história aí de Thelma Guimarães na Árvore de Livros. É bem interessante essa história. Preste atenção nos detalhes, na capa do livro. E o legal, minha gente, é que esse livrinho aí é um livrinho bilíngue. E o que é um livrinho bilíngue? Ele é no português e é também no inglês. Então, quem quiser conhecer o inglês ou melhorar o inglês, aproveita essa leitura, tá? Thelma Guimarães, ela sempre traz os contos em 2 línguas, tá? Bilíngue, inglês e português, tá? Então, a gente vai fazer a leitura da parte que está em português. Mas você fica livre aí com esse QR Code para fazer a leitura também da parte que está em inglês. Vamos fazer a leitura comigo, vamos embarcar nessa viagem. Se quiser, pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, tá bom? Vamos começar então a nossa leitura. Preste atenção aí, escuta, tá, essa leitura e observa também a imagem que é bem interessante. 3 porquinhos resolvem construir suas casas. No caminho,
O primeiro porquinho encontra um pouco de palha e logo faz a sua casinha. Depois, o segundo porquinho acha alguns pedaços de madeira e constrói a sua casa também. Que sorte! Exclama o terceiro porquinho quando encontra muitos tijolos. Ele trabalha bastante para construir sua casa. Quando ela fica pronta, o porquinho se sente feliz. A casa está bonita e segura. Nossa! Um grande lobo se aproxima. O lobo corre até a casa de palha primeiro. Porquinho, me deixe entrar, diz o grande lobo mau. Ou eu vou bufar, soprar e sua casa derrubar. Eu não vou deixar você entrar, responde o porquinho. Então o lobo derruba a casa. O porquinho corre até a casa do irmão. Ele está com tanto medo. O lobo mau vai até a casa de madeira. Porquinhos, porquinhos, me deixem entrar ou eu vou bufar, soprar e sua casa derrubar. E o lobo mau segue para casa, vai soprar, vai bufar e com certeza vai derrubar a casa de madeira. Olha só, os porquinhos estão aí bem assustados. Não, nós não vamos deixar você entrar, respondem os irmãos. Então o lobo bufa, sopra e derruba a casa. Os dois porquinhos correm até a casa do irmão. Eles se sentem seguros dentro da casa de tijolo. Porquinhos, porquinhos, me deixem entrar, diz o grande lobo mau. Ou eu vou bufar, soprar e sua casa derrubar. De maneira nenhuma, lobo mau, diz o terceiro porquinho. Preciso tomar conta dos meus irmãos, pensa o porquinho. E o lobo mau faz o quê? Isso mesmo, ele sopra, ele bufa e tenta derrubar a casa. O lobo mau bufa e sopra, mas nada acontece. Abram a porta ou eu vou descer pela chaminé, diz o lobo. O terceiro porquinho tem uma ideia. Com a ajuda dos irmãos, ele coloca um caldeirão cheio de água quente na lareira. Quando o lobo mau desce pela lareira, ele cai dentro do caldeirão. Que triste! Oba! É o fim do lobo mau. Eles comemoram. Os três porquinhos estão muito felizes agora. Eles podem morar na casa de tijolos para sempre. E aí, você gostou da história? Eu fiquei um pouco triste no final, porque o lobo mau ele teve um fim muito trágico, não foi? Ele caiu no caldeirão de água quente. Mas eu creio que ele ficou apenas com algumas queimaduras pelo corpo e fugiu pela floresta. O que é que vocês acham? Então, agora a gente vai para o mural da professora Esté. Depois desse conto dos três porquinhos e o lobo mau, vamos ao mural para a gente observar os detalhes deste mural, tá? O que a gente aprendeu? Descobrimos os elementos presentes em um conto e fizemos a leitura na árvore de livros. Quais foram os elementos, professoras? Professora, a gente verificou o cenário, não foi que pode ter sido uma floresta, como eu falei para vocês. Verificamos que nessa floresta tinham 3 casas. Conhecemos também os personagens da história, que foram os 3 porquinhos e o lobo mau, não foi isso?
E aí tem a sugestão de leitura, Chapeuzinho Vermelho, também de Thelma Guimarães, tá? A gente falou da Chapeuzinho, mas aí tá o conto para você ler também sobre a Chapeuzinho, que será o próximo conto na próxima aula, tá? E aí eu tenho o Insta da professora Esté Marques, tá? Prof. Esté Marques. E marca aí nas suas atividades, #EducaRecife, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agradeço a participação de vocês. E tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.